Bom, pessoal, essa é a segunda videoaula, onde eu quero explicar para vocês aqui esse rapaz aqui, ó, DNS secundário. Mas para que ele funcione, tem que estar configurada uma linha chamada Load Transfer dentro desse file aqui do DNS1. E aí ele vai transferir a zona para essa pasta aqui. Além disso, a gente tem que mexer na parte de direitos aqui de uma pasta para que o usuário possa ter direito de gravar. E é o usuário bind, né? Então a gente vai fazer esse comandinho aí. Eu vou mostrar para vocês isso daí, tá? E as configurações adicionais. Então vou voltar rapidinho aqui. Voltar nas configurações do DNS primário e mostrar para vocês que dentro do vim/etc. Já estou lá dentro do bind, né? named.conf.local, já foi mostrado na primeira aula. Tem aí na linha 5 a load transfer informando quem vai ser o servidor de DNS secundário. E na linha 12 também a load transfer e o IP. O da linha 12 é para o reverso. E da linha 5 é para o DNS direto. Tá? DNS pesquisa direta, linha 5 pesquisa direta e na linha 12 pesquisa reversa. Tranquilo? Tem que ter essa linha apontando para onde ele vai transferir. Isso é o que eu precisava mostrar aqui. Agora eu já vou direto para o DNS secundário. Repare que tem aqui no nome da máquina DNS2, seria o secundário. Eu tenho dentro do arquivo /etc. Já estou lá, né? named.conf.local. Repare que aqui eu estou mostrando que é onde é a zona do vizinho. Deixa eu até... Aqui a gente tem apontando para a zona do vizinho, Senai Lab, estou criando uma zona aqui, e o tipo dela ó, é slave, e aonde que ele vai gravar o arquivo. Só que nesse caso, no secundário, eu não crio esse arquivo, automaticamente ele importa. Importa da onde? Ó, lá, aqui eu coloco masters, a linha masters e aponto quem que é o DNS primário. Então eu coloco o IP do DNS primário. Isso para a zona de pesquisa direta. E aqui a zona de pesquisa inversa, eu faço a mesma coisa. Type slave, ó. Lembre que type slave eu expliquei na primeira aula. Se o tipo é slave, ele é secundário. Type slave. Então o secundário eu não crio esse arquivo na mão. Eu só aponto ele aqui, ele cria para mim. E aponto aqui no masters. Lá no DNS primário é a load transfer. Diz para onde eu vou transferir e aqui no secundário eu digo master, da onde eu vou puxar, tá? Então eles trocam informações aí e o master envia a zona de pesquisa direta e inversa para essa máquina aqui. Tranquilo? Então feitas essas configurações, anote aí, você tem que fazer zone, o nome do domínio, type slave, lembrando que eu estou aqui ó, no DNS secundário. Obviamente as máquinas têm que estar na mesma rede, né? Senão não vai conseguir transferir a zona. E aí feito isso, eu gravo. E eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho que dar direito na pasta etc bind, tenho que dar direito a esse comandinho. Estando aqui no barra, por exemplo, ó, shown ch1, né? Tocar o dono, -r recursivo, que esse -r ele vai entrar dentro de cada subpasta até o final dentro dela e vai dar o direito. Bind, bind, é o dono, o grupo, é o dono e o grupo, né? Estou dizendo o dono e o grupo de que? Já eu expliquei esse comando. Então nesse comando, shown -r, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar na pasta aqui, etc bind, e todas as subpastas que existirem dentro da barra etc bind, ele vai trocar o dono, shown, pelo o dono bind e o grupo vai ser bind. De quem? Dessa pasta. O dono e grupo dessa pasta e todas as subpastas dentro dela vai ser bind. Por que todas as subpastas? Nesse parâmetro -r, tá? Então digita esse comando. Digitando esse comando aí, vai funcionar. E aí o próximo passo, e o passo mais interessante aí que vocês vão ter que fazer, é vocês vão ter que reiniciar o serviço. E o item mais importante, ele só transfere esse DNS aqui primário, só transfere para o DNS secundário se o número serial do DNS primário for maior do que o número serial do DNS secundário. Aonde que eu vejo isso? Você vê aqui, ó.
Vamos lá no DNS primário, você tem que ir lá no DNS primário, não pode esquecer disso, tá? Você vem no DNS primário, vem lá no db.senai.lab, tanto no direto como no reverso. Você vem aqui nessa linha, deixa eu ver a linha no meu arquivo aqui, é a linha 6. Você vem aqui na linha 6, por exemplo, está 28, eu já fiz a alteração. Então, toda vez que você fizer alguma alteração aqui, você tem que alterar o número serial para que ele possa transferir a zona para o DNS secundário. Então, eu vou colocar aqui como 29, por exemplo. Alterei. Então, está como 29. Então, a zona de pesquisa direta, que é esse arquivo, ele vai transferir. Agora, eu vou alterar a zona de pesquisa inversa. E vou alterar o serial. rv.senai heavy.senai.lab e altero o serial, vou colocar também igual o outro lá, 29. E aí ele vai transferir essa zona. Então alterei. Depois que eu alterei, eu restarto, /etc. Se eu não restartar, não adianta nada, né? Alterei o arquivo, bind, restart. Restartei. Pronto, já alterei o serial. Ele sabe que foi feito. Dessa forma, quando se altera aquela linha serial, ele sabe que foi feita a alteração aqui nas configurações de DNS primário. E aí ele atualiza o DNS secundário. Mas o DNS secundário, eu tenho que dar um restart também nele. /etc, init.d, /bind, restart. Feito isso, se eu vier aqui, ó, dentro do /etc /bind, o arquivo db.senailab.int existe e o heavy também existe, tá? Então vou apagar eles, ó, rm-rf, prestem bastante atenção, db.senailab, apaguei. E vou apagar o heavy também. Apaguei. Veja que existe esse arquivo no ls anterior e nesse ls não existe mais, foi apagado. Então, eu vou alterar novamente o arquivo. Tá? Você só altera só uma vez. Aqui eu fiz aqui na videoaula eu estou fazendo. Eu me perdi um pouquinho. Mas assim, eu vou mostrar para vocês que ele vai criar automaticamente esses dois arquivos, baseado nas alterações. Então, eu vou dar um /etc, /init.d, bind, vamos ver se ele vai alterar. Se não, alterou o serial de novo. Restart. Dá um ls. E ele criou o de pesquisa reversa. O de pesquisa direta, ele não criou. Tá vendo que ele criou o heavy ali? O reverso. O db.local ele não criou ainda. Então vou lá na pesquisa direta, no DNS primário, e vou alterar. Ó, que louco aqui, ó. Eu acabei apagando o comentário. Então vou colocar aqui. Serial. Vou restartar o bind. Vou vir aqui no secundário. Vou restartar também. Vou dar um ls. E repare que foi criado lá o db aqui, ó. Nessa linha aqui, foi criado o db.senailab. Então, ele cria automaticamente no secundário, baseado no primário. Mas, para ele criar, relembrando, nesse arquivo tem que ter a linha allow transfer, tanto na pesquisa direta como a reversa, allow transfer com IP apontando para o DNS secundário. E no DNS secundário, e aonde tem está esse allow transfer? No /etc, bind, named.conf.local. Então, eu faço o allow transfer aqui. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir dentro desse arquivo /etc bind named.conf.local e coloco a linha type slave, para ele ser secundário, e masters, apontando para o IP do primário. E aí ele é feita essa transferência. Mas ele só faz a transferência
se eu não esquecer de colocar esse comandinho aqui, né? Esse comandinho que eu mostrei para vocês, que seria o shown, shown menos R maiúsculo. E aí eu informo qual que é o dono e o grupo que vai ser alterado, bind, bind, o primeiro é o dono, o segundo é o grupo, e de que pasta que vai receber isso daí. Então, com esse comando eu estou dizendo que eu estou alterando recursivamente, entro nessa pasta, em todas as subpastas que estiver dentro dessa aqui, e altero o dono e o grupo desta pasta e da subpasta que estiverem aqui dentro para bind e o grupo bind. Tranquilo? Perfeito. Bom, pessoal, mostrei para vocês que funcionou. E mostrei para vocês também lá no Windows 7, então meu DNS primário e secundário está funcionando. Inclusive eu posso fazer um teste aqui, na próxima videoaula, posso fazer um teste e mostrar para vocês que se eu desligar o DNS primário, o DNS secundário vai passar a responder. Tranquilo? Bom, eu vou aproveitar e vou fazer esse teste logo agora. Então eu estou no DNS primário, vejo que estou no DNS primário e eu tenho o DNS secundário. São duas máquinas aí, ó, DNS primário e secundário. Se eu vier no meu Windows 7, né, tanto o DNS, ó, estou no DNS secundário, ó, barra etc init.d, bind 9 restart. Então, ele está funcionando. O primário, barra etc init.d barra bind 9 restart, os dois estão funcionando. Se eu vier aqui no Windows 7, abrir o navegador, vai estar funcionando. Está funcionando, né? Se eu parar o DNS primário, vim aqui e der um stop nele, o DNS secundário vai continuar respondendo. Tá? Mas isso só funcionou porque no cliente está apontando para o DNS primário e para o DNS secundário. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, tirem dúvida comigo na sala de aula. Então, quem respondeu agora foi o DNS secundário. Você viu que eu tirei fora do ar o DNS primário. A gente pode inverter e startar o DNS primário. E vou desligar o DNS secundário. E vai continuar respondendo também. Fazer todos os testes para que vocês possam. Vou tentar via put agora. ssh.senailab.int. Respondeu. Tranquilo? Então das duas formas funcionou. Bom, pessoal, boa aula para vocês e bons estudos aí.